Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário ao que os irmãos nos assistem. Nos reunimos novamente para conversar a respeito da Boa Nova, do Evangelho do Cristo. E hoje, especificamente, falando sobre o livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier, psicografia do Espírito Irmão X. Especificamente da lição de número 17, Influência do Bem. Mas antes, façamos a nossa oração. Agradecemos a Deus, nosso Pai sempre, a oportunidade, Senhor, de nos reunir em torno do Evangelho, elevando as nossas mentes, os nossos corações, em um ambiente de paz, para que possamos, Senhor, absorver essa luz que vem através dos seus ensinamentos. Obrigado, Senhor, e assim iniciamos a nossa palavra. Graças a Deus. Então, do livro Cartas e Crônicas, lição de número 17, Influência do Bem. Nosso querido Irmão X começa a lição dizendo assim: diz você que os espíritas exageram nos temas da caridade, lançando livros, escrevendo crônicas, pronunciando conferências e traçando anotações em torno da sublime virtude. Assistência social não será obra para o governo? Pergunta você com a serenidade de quem se julga exonerado de auxiliar o corpo de bombeiros na liquidação de um incêndio. É um tema interessante. Nosso irmão vai falar sobre a caridade e a importância da caridade que nós, espíritas, que nada mais é do que o cristão, dá para essa máxima da caridade. E então, algumas colocações como essa: mas não será obrigação do governo, realizar essa assistência social? Realmente, como o nosso irmão coloca aqui, dando até o exemplo do corpo de bombeiros, para liquidar o incêndio, será que a gente não pode fazer a nossa parte? Ou mais ainda, será que a gente não pode colocar uma pitada de amor? Nada mais é do que a caridade, ser bom, naquele momento em que nós vivemos na sociedade, independente das obrigações governamentais, que de fato existem e devem ser cumpridas, e até nesse sentido da própria obrigação governamental, nós temos a nossa parte dentro dos órgãos que compete regular e executar essas ações. Nós podemos contribuir também. Mas especificamente sobre a pitada de amor, aquilo que nós podemos contribuir da nossa parte para com a sociedade, extrapola aquela obrigação governamental. Aquela nossa contribuição de amor, até mesmo no trabalho que nós exercemos, não podemos contribuir? E o quão isso é bom para o ambiente em que nós vivemos, para as pessoas, para as relações com essas pessoas que compartilham desse ambiente conosco, e quão isso é bom para nós mesmos. Então nós fazemos essa reflexão. Não é só uma questão de obrigação nossa de executar ou dar ou ter um ato de caridade para com as pessoas que convivem conosco. Porque aí nós podemos entender a caridade não só como um ato em si da esmola, de uma doação material específica, mas muito mais, todo gesto de amor que nós executamos. Nós vamos abrir um pouco para falar sobre a caridade, extraindo do Livro dos Espíritos,
Na pergunta número 886, pergunta-se sobre a caridade. E a resposta dos Espíritos é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha que interessante, né? Já abrindo o leque, que é a caridade. A benevolência é a bondade. A bondade, o ato de ser bom com aquelas pessoas à nossa volta, com o nosso próximo. Indulgência com as imperfeições alheias, aí já vai um exercício de compreensão de como os nossos irmãos são e como eles agem. Jesus, nosso exemplo e guia, era perfeito nessa situação. Até pela sua evolução de espírito puro, ele enxergava as pessoas e olhava nas pessoas o que vai dentro dos seus corações, dentro da sua alma. Então, nesse exercício de enxergar as pessoas, ele não reagia diante do que era exposto na relação que estava tendo com aquele ser humano, nosso irmão. Mas ele via lá no fundo do seu coração e da sua mente por que ele estava agindo assim. E ia na causa, e tratava a causa. E compreendia as imperfeições do nosso irmão para poder ajudá-lo melhor. Esse é um exercício que a gente tem que fazer. Compreender as ações. Por que nosso irmão agiu assim? Foi violento? Foi agressivo? Ou tentou caluniar, ou tentou enganar? O que vai por detrás, do coração e da mente do nosso irmão? Por que está agindo assim? Então, tentar entender, tentar compreender, esse é um exercício de caridade. E, no final, ele coloca o perdão das ofensas. Nada mais claro de exercício do amor do que perdoar as ofensas que nos são dirigidas. Quando esses mesmos irmãos, já puxando o gancho, agem de alguma forma e nos ofendem ou nos agridem, de qualquer forma que seja, nós temos que, já continuando com o exercício da compreensão, não guardar nenhum tipo de mágoa ou ressentimento para com esse nosso irmão, nosso próximo. Claro que a sabedoria divina, aí, através da luz do Evangelho, até no item que fala sobre amar os nossos inimigos, nos diz exatamente isso. Não é que nós vamos ter para com o nosso inimigo ou para com o nosso ofensor o mesmo afeto que nós dirigimos às pessoas que nós amamos, que vivem dentro da nossa vida de relação, esse carinho. Mas não vou desejar mal àquele nosso irmão. Não vou reagir de forma agressiva ou violenta ou ofender, entrar nessa troca de insultos. Não. Vou orar para aquele nosso irmão, para que Jesus possa iluminá-lo, que ele possa compreender o ato de ofensa que ele está dirigindo. Então, dessa forma, nós procuramos melhorar o ambiente que nós vivemos. Esse é o grande cerne da questão aqui trazida pelo nosso querido irmão X. Ele continua dizendo assim: entretanto, que nadador não estenderá braços amigos ao banhista que o mar grosso ameaça com a morte, simplesmente porque o guarda esteja ocupado ou distraído no posto de salvamento? Vamos nos excusar de ajudar aquele nosso irmão? Não temos esse direito. E então, no Livro dos Espíritos, continuando com a questão da caridade, São Vicente de Paula vai nos falar um pouquinho sobre a esmola. É importante também a gente ter essa consciência. E diz assim:
O espírito está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres de guiar e aperfeiçoar. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vos ousa pedir, mas a que vos leve, a caridade que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Olha que interessante. Não é só uma questão de dar aquela esmola ou dar aquela ajuda àquela pessoa que nos procura, mas antes disso, irmos ao encontro dessas pessoas que estão passando por necessidade. Aí já um exercício de amor, pelo simples fato de uma compreensão maior desse amor, que vai ao encontro das pessoas com necessidade. As pessoas que estão em hospitais, não é só uma questão de recursos financeiros, mas aquela pessoa que está passando por aquela doença, aquela enfermidade e que precisa de um auxílio. Aproveito para convidar os irmãos a participar do trabalho voluntário que realizo no Hospital de Base ou no Hospital da Criança, através da musicoterapia, mas não só especificamente com esse instrumento que é a música, mas muitas outras áreas em que o voluntário pode se candidatar a esses hospitais, tanto o Hospital de Base, que possui várias organizações não governamentais, que trabalham nesse setor para poder aliviar a dor desses irmãos enfermos. E também o Hospital das Crianças, das crianças que passam por essas enfermidades. É um exercício que nós fazemos e percebemos que, ao realizar essa ação, nos sentimos em paz, em serenidade. Às vezes a busca pela paz, pela serenidade íntima é tão difícil, mas aí está um caminho que nós podemos utilizar na busca dessa paz, dessa serenidade, onde nós nos encontramos nessa relação direta com os bons espíritos, que nos auxiliam, que nos ajudam. Continuamos. Nosso irmão Humberto de Campos diz assim: além disso, a caridade é ingrediente da paz em todos os climas da existência. Já trazendo o que eu havia falado. Não apenas aliviando os sofredores ou soerguendo caídos, mas também frustrando crimes e arredando infortúnios. Olha só que interessante. A questão da paz, que eu já havia colocado, mas também uma outra questão. Naquele lugar onde chega a caridade primeiro, desfaz-se o crime. Interessante. E aí nós já estamos extrapolando, ou melhor, auxiliando os próprios deveres governamentais, onde nós procuramos levar luz, paz, entendimento àquela região, daqueles nossos irmãos, diminui-se o crime. Veja que interessante. Ontem mesmo estava conversando com meu sobrinho, que é professor em uma escola pública de ensino fundamental. E ele nos colocou a dificuldade extrema para se trabalhar em condições lamentáveis, sofríveis, com esses jovens. A situação é realmente muito difícil. E que aí a contribuição do professor, além dos seus deveres profissionais, deve ser incrementada com essa pitada de amor. Um exercício de compreensão da situação daqueles irmãos que estão ali, naquele momento de aprendizagem, em que essa aprendizagem
vai mudar o futuro desses irmãos, dando-lhes condições para ter uma vida digna na sociedade. E por isso a importância desse exercício profissional do professor, do educador. Aí eu resgato também uma pequena passagem que fala do livro Voltei, do irmão Jacó. Para quem se lembra, quando ele desencarna, e ele fica um pouco frustrado, porque apesar de ter exercido um tremendo trabalho na presidência da Federação Espírita Brasileira, ele não tinha luz. E via o seu corpo perispiritual sem luz. Fica um pouco frustrado com isso. E então, no mesmo movimento dos trabalhos que eram realizados na ajuda do desenlace do nosso irmão, ele segue e acompanha o desenlace em uma favela de uma professora de ensino fundamental. E fica espantado com a luz que essa nossa irmã tinha. Veja só, o exercício do amor praticado naquela profissão de educação, do educador. Veja a importância, meus irmãos. Aquilo ali ia fazer diferença, como o nosso irmão está trazendo aqui. Aonde chega a luz do amor, da caridade, se escorre pela festa da luz. Um gesto de brandura. Evita-se o crime, frustrando crime e arredando infortúnios. Olha que interessante. Então, o exercício do amor, o exercício da caridade. Agora nós vamos contar uma pequena história trazida aqui pelo nosso irmão, que eu achei bem interessante para ratificar esse conhecimento, a influência do bem. A influência do bem é pela caridade, mas vamos ver. Então ele nos conta essa pequenina história. Perdoem, meus irmãos, aqui a leitura, que eu achei bem interessante. O Talmud, alinhando lições de sabedoria, conta que 2 aprendizes do Rabi Hanina recusavam sistematicamente aceitar avisos e predições de adivinhos, fossem quais fossem. Um dia houve em que, penetrando na floresta a fim de lenhar, ambos encontraram um velho clarividente que viu em torno deles vasta corte de malfeitores desencarnados, desejosos de dar-lhes perseguição e morte. O mago, para não assustá-lo em demasia com as minudências da visão, fitou as estrelas, qual se buscasse nos astros as palavras que iria pronunciar, e pediu-lhes considerassem os riscos a que se expunham, aconselhando-os urgente regresso à casa. Mais razoável tornar ao aconchego doméstico, de vez que provavelmente não sairiam vivos da mata. Riram-se os jovens da advertência, prosseguindo adiante. Vencido o pequeno trecho da estrada, foram defrontados por um velhinho, a lhes rogar algum recurso com que pudessem matar a fome. Os rapazes não traziam consigo outro farnel que não fosse um pedaço de pão. Todavia não hesitaram em dividi-lo com o pedinte, que ali mesmo suplicou a Deus que lhes retribuísse a beneficência. Os improvisados lenhadores, sem maior atenção para com o incidente, muniram-se dos gravetos de que necessitavam e voltaram ao vilarejo, sem o menor contratempo que lhes tisnasse alegria. Certo homem, contudo, que observara a predição e aguardava os resultados, dirigiu-se ao clarividente, indagando com ironia: embusteiro, como explicas o teu erro? Os moços retornaram, mais felizes que nunca. O ancião, intrigado, procurou os rapazes
e, notando-lhes libertos dos obsessores que se faziam acompanhantes, solicitou permissão para examinar os fardos que traziam. E, desatados os feixes de maravilhas, foi encontrado num deles uma pequena serpente morta, cortada ao meio. Vistes? Falou o mago. A morte esteve a pique. O golpe, porém, foi removido. Que fizestes para merecer a divina misericórdia que vos livrou do desastre fatal? Um dos interpelados informou que o único episódio de que se lembrava era simplesmente um encontro com um velho esfaimado, com quem haviam os dois repartido a merenda. O adivinho mostrou regozijo indisfarçável e falou para o homem que o criticara. Tudo agora está claro. Que se pode fazer se a lei de Deus se deixa influenciar por um pedaço de pão? Olha que interessante, não é, meus amigos? Vem ilustrar que muitas vezes aquele gesto de caridade, de benevolência, né, pode mudar as coisas diante da misericórdia divina. A forma como nós agimos, a nossa conduta, o exercício do amor daqueles nossos irmãos em dividir a merenda pode mudar o destino e até mesmo evitar o fim da existência terrena naquela situação. Então, cabe aqui a nossa reflexão, a influência do bem. O que isso pode fazer por nós mesmos? Aquilo que nós fazemos retorna para nós, seja de bom ou seja de ruim. Então nós conduzimos o nosso destino, mesmo reconhecendo a carga daqueles defeitos, daquelas dívidas que nós temos do passado, a forma como nós agimos, mudamos e aliviamos a dor dos nossos irmãos que vivem conosco e a nossa própria dor, iluminando os nossos caminhos através do amor, em busca da paz, da serenidade e da saúde. Amor é saúde, aquela saúde maior, a saúde que não se perde, a saúde do espírito imortal. E nessa busca nós seguimos e contamos com esse exercício do amor para nos ajudar nos nossos destinos e mudar muitas vezes situações de sofrimento pelas quais temos que passar. Não quer dizer que não deixamos de passar por situações difíceis de sofrimento, até mesmo pelo estágio evolutivo em que nós nos encontramos, mas a forma como passamos por essas situações é diferente. Então, o exercício do amor. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, as bênçãos que nós recebemos, Senhor, da luz do Evangelho trazido pelo nosso irmão Jesus. Que essa luz possa nos iluminar os nossos lares, os nossos irmãos queridos, nos trazendo paz, discernimento. E assim, Mestre, nós encerramos a palavra, dizendo graças a Deus.